Nós vamos falar mais uma vez, e na verdade isso aqui foi pregado numa série, uma vez que nós fizemos uma série de mensagens aqui, né, e com o nome de Fortaleza de Esfriamento do Amor. Na verdade, essa palavra ela está dando continuidade ao que a pastora Miriam pregou no domingo, né? E interessante que Deus tinha colocado no meu coração já administrar essa palavra. E quando eu vi a Miriam ministrando sobre raiz de amargura, né? Eu vi como que Deus está realmente direcionando, a gente não sabe de nada, a gente só segue o vento do Espírito. Então nós vamos começar desse assunto, não sei se vocês lembram que eu já ministrei essa palavra aqui tem um tempo, mas nós vamos ministrar de novo. Vamos abrir aí Mateus 24, do verso 3 ao 13. Nós vamos abrir alguns textos e depois todos os outros vão ficar aqui. Amém? Se você quiser acompanhar aqui, o Wes vai colocar também, para a gente ganhar tempo. Fica mais fácil também. Mateus 24, do 3 ao 13. Eu falei para vocês abrir e não abri. Mas tudo bem. Mateus 24, do 3 ao 13. Vamos ler? Amém? Todo mundo achou? Vocês estão aí ainda? Tudo tranquilo por aí? Então tá bom. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. 1 Timóteo 4, do 1 ao 2. Então nós vemos aqui sinais acontecendo na história, na natureza, e vemos aqui sinais acontecendo nas pessoas. Eu estava até assistindo um vídeo de um psiquiatra, algumas pessoas aqui conhecem, do Dr. Ismael, e ele fazendo uma ligação entre o apocalipse, entre os fins dos tempos e as pessoas estarem cada vez mais tendo transtornos. Também está dentro desses sinais aqui que estão acontecendo nas pessoas, né? Então, 1 Timóteo 4:1 diz: o Espírito, com a letra maiúscula, né? O Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Mais um texto, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Esse o Everson diz: Saiba, pode acompanhar aqui, gente. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também desses. Então nós lemos aqui 3 textos, né,
que exemplificam sinais nas pessoas. Sinais de quê? Sinais de esfriamento de amor. Vamos entender mais claramente. Então eu falei que a pregação dessa noite tem o nome de fortaleza do esfriamento do amor. E só para a gente lembrar, fortaleza significa hábito, padrão de pensamento induzido por demônios. Vocês estão aí? Presta atenção. É hábito, né? Um hábito, um padrão de pensamentos negativo, um padrão de pensamentos distorcidos à palavra de Deus, induzido por demônios. Fortalezas onde que eu estou falando? Na mente. Então, fortalezas são padrões de pensamentos desalinhados à vontade de Deus. Ficou mais claro? Fortalezas são padrões negativos de pensamentos desalinhados à vontade de Deus. Casa feita de pensamentos. Amém? Por causa do aumento da iniquidade, o verdadeiro amor cristão será muito atacado. Nós lemos 3 textos aqui que exemplificam claramente isso. Na unidade espiritual, não há unidade espiritual e, portanto, nenhuma vitória sem amor. Então nós estamos vendo aqui que nesses últimos dias, e nós estamos vivendo esses últimos dias, o amor cristão, que não é o amor erótico do mundo, o amor cristão, ele será atacado. Haverá um ataque do mal, das trevas, para que a gente não consiga amar. Amém? O amor é a paixão pela unidade. Amém? A amargura, dando continuidade ao assunto, né? A amargura é demonstrada por uma grande falta de amor. A amargura é demonstrada por uma grande falta de amor. A pastora Miriam explicou aqui claramente sobre o que é amargura, não vamos voltar. O esfriamento do amor desativa o poder da oração e torna incapaz a cura e o alcance das pessoas. Tem um texto, Mateus 18, 23 a 35, eu não vou ler, vou dar contar a história aqui. É uma parábola que Jesus contou sobre um rei, um servo e um conservo. Todo mundo lembra? Um rei, um servo e um conservo. Então ele conta a história, Jesus conta a história de que havia um rei que queria acertar contas com seu servo, e ele chegou perto dele e disse: pague o que você me deve. Vocês estão acompanhando aí? O servo disse: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho condições de te pagar. O rei foi lá, se compadeceu e fez o quê? Perdoou aquele servo. Aquele conservo saiu dali aliviado, né? Feliz da vida, que ele foi perdoado. Encontrou um outro conservo, alguém que era servo dele. Beleza aí? Estão acompanhando? E ele foi e lembrou que ele também devia a ele. Ah, você me deve. Foi lá, paga o que você me deve. Pegou ele pelo colarinho, paga o que você me deve. Por favor, tenha misericórdia de mim, que eu não tenho condições de te pagar. Só uma observação aqui. Vamos colocar aí que o servo devia aí 3 milhões de euros. Só para a gente ilustrar. E o outro devia 100 reais. Beleza? Então o conservo, paga o que você me deve. Não tenho condições de te pagar. Paga o que você me deve. Eu não tenho condições, tenho misericórdia. O que ele fez? Foi lá, mandou prender aquele conservo com a família e tudo, colocou num cárcere. Amém? Os servos do rei ficaram sabendo disso, foram lá e contaram para o rei mandou chamar aquele servo. Eu acabei de te perdoar a sua dívida aqui, por que você não pode perdoar o seu servo? Por causa disso, você será preso até que você pague o último centavo. Deu para entender claramente o texto? Né? Então, Jesus conta essa parábola. E não é simplesmente uma parábola, mas é uma ilustração de um princípio espiritual. Né? O rei representa Deus, o servo representa eu e você, os nossos conservos representam o nosso próximo. Os guardas que aprisionaram aquela pessoa na prisão representam os demônios. Os que contaram para o rei representam os anjos. Estão acompanhando? Fui rápido demais? Deu para entender? Então, essa parábola ela exemplifica sobre a falta de perdão. Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos pessoas prisão. O que eu falei? Quando nós não perdoamos, nós nos tornamos pessoas prisão. Nós pegamos aquela pessoa e aprisionamos ela dentro de nós. Onde? Na nossa mente e nas nossas emoções. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai entender o que eu vou dizer. Quando você está chateado com alguém, quem é a pessoa que você mais pensa? Naquela pessoa. Você come, você dorme
Você toma banho, faz número 1, número 2, vai trabalhar, vai para a escola, na rua, no culto, orando, pensando na pessoa. Lendo a Bíblia. Por quê? Você aprisionou ela dentro de você. Você se tornou uma prisão. E você aprisiona aquela pessoa dentro de você. E uma das características da falta de perdão é exatamente esse tormento, essa falta de paz, essa inquietação na alma que nós, temos estudado. Isso é tão destrutivo que isso vai a níveis de desestabilizar a mente, o cérebro, que quando falamos mente é uma coisa, quando falamos cérebro é outra, e desestabilizar o físico da pessoa ao ponto da pessoa surtar. Já falamos aqui várias vezes. Então a falta de perdão, ela é uma das coisas terríveis. Em Hebreus 12, 14 ao 15, pode pôr aqui, Everson, não precisa abrir não, para a gente ganhar tempo. É um outro texto, Hebreus 12, do 14 ao 15. Está embaixo aí. Esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Próximo. Cuidem que ninguém se exclua olha que coisa, de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, isso aqui é um outro assunto, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então, se privar, se excluir da graça. Pensa nisso, se tudo que nós conseguimos, se tudo que nós recebemos, que tudo que nós podemos hoje fazer na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus é pela graça, nós nos excluímos dela, o que acontece? Então, se privar, se excluir da graça, como podemos fazer isso? Através da amargura, que vem da falta de perdão. Nós vamos entender que a amargura é a vingança não levada adiante. Lembra daquele homem que a pastora Miriam deu exemplo, que entrou com as armas lá na fábrica e atirando em todo mundo? Ele se vingou, Mas muitas das vezes a amargura, ela se torna uma vingança que não é levada adiante. Ela fica ali interna, ele se vinga de outras formas. É um sintoma típico da fortaleza do esfriamento do amor. Então, a amargura, ou a raiz de amargura, é um sintoma típico. Você quer saber, é igual medir se está com febre. É um termômetro, é um sintoma típico da fortaleza, que a fortaleza de esfriamento do amor está sendo construída na sua mente com a sua permissão. Lembrando que fortaleza é uma casa de pensamentos. Se fortaleza é uma casa de pensamentos negativos, quem vai habitar nela? Alguém vai habitar nessa fortaleza. Quem vai habitar? Vocês estão aí? Demônios. Amor sem compromisso não é amor. A medida do nosso amor está na profundidade do nosso comprometimento. Não adianta só falar. Aliás, é melhor fazer do que falar. As pessoas se afastam do compromisso sem entender que seu amor está esfriando. Ninguém acorda de manhã percebendo isso. Isso é algo que vai acontecendo de forma sutil. Não parecem que ficaram frias, pois ainda vão à igreja, leem a Bíblia, dão o dízimo, cantam, se parecem com crentes, mas por dentro estão distantes e indiferentes com os outros. Se afastam do amor de Deus. Aí sempre tem aquele clássico argumento, porque a nossa mente ela é excelente para argumentar, mas Deus conhece meu coração. E aí vem uma resposta. Isso não nos assusta? O fato de Deus conhecer o nosso coração? Porque se Deus conhece o nosso coração, e se o coração ele é o centro das nossas decisões, é onde nós decidimos uma ação. Se nós passamos a nos distanciarmos, se nós passamos a deixar que o esfriamento espiritual tome conta de nós, ao ponto de não conseguirmos amar o nosso próximo, então isso está saindo de onde? Do nosso coração, daquilo que está dentro de nós. Não tem como negar isso. Enquanto vivemos na terra, tem um outro texto, Mateus 18:7, que fala lá do
da pedra de tropeço. Coloca aqui, Eros, Mateus 18, 7. Por favor. Mateus 18, 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Enquanto vivemos na terra, nunca haverá momento sem pedra de tropeço. Sim ou não? Em nosso caminho. As pessoas não tropeçam em rocha. Alguém aqui já tropeçou numa pedra mais alta que você? Não. Você sempre dá aquela tropicada numa pedrinha, né, numa coisa que a gente não vê. Da mesma forma, o espiritual. As pessoas, elas não caem em grandes coisas, elas caem em pequenas, né? Mas aí o que acontece? E algo que a gente aprendeu, né? Muitas das vezes Deus vai permitir pessoas de influência, algo que eu aprendi, nós aqui aprendemos no Carisma, Deus muitas vezes vai permitir que pessoas de influência nas nossas vidas, ou pessoas que a gente tem como referencial, cometerem erros na nossa frente. Se isso não aconteceu com você ainda, eu vou te dar essa notícia hoje. Vai acontecer. Pessoas de influência na sua vida, pessoas que muitas vezes você e eu temos como referenciais, vão errar diante de você. Primeiro, que Deus quer que você entenda que elas são feitas do mesmo material que você. Segundo ponto, Deus quer provar o seu coração. O que aconteceu com Miriam, não é essa Miriam aqui não, a Miriam, irmã de Moisés, o que aconteceu com a Miriam, irmã de Moisés, foi um teste que ela não passou. Deus permitiu Moisés pecar, e através do pecado de Moisés, foi revelada a rebelião no coração de Miriam. Então, o pecado de Moisés revelou a rebelião no coração de Miriam. Muitas das vezes, pessoas de influência vão errar na sua frente como um teste, para Deus mostrar para você o que está dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração? Amor. O que está dentro do meu coração? Misericórdia. Amor. Como que a gente tem olhado para as pessoas? Como se elas não tivessem o direito de errar? Somente nós? Então, se isso ainda não aconteceu, se esse teste ainda não aconteceu com você, quero te dar essa notícia. Se prepare. Você tropeçou na fraqueza ou no pecado de alguém ultimamente? Não precisa responder todo mundo de uma vez. Voltou atrás e continuou a amar ou desistiu do amor? Para preservar o amor no nosso coração, temos que perdoar aqueles que nos fizeram tropeçar. Né? Uma coisa que eu tenho aprendido é a não escandalizar com o pecado dos outros. Se eu escandalizasse, eu não podia nem trabalhar com libertação, com o interior. Né? O que eu tenho aprendido é escandalizar com os meus. O que eu sei que eu tenho que fazer e não faço, e que eu sei que não posso fazer e ainda faço. Isso não é frieza, isso não é insensibilidade, não. A gente é olhar, procurar, olhar para as pessoas, como que Jesus olha. A gente vai errar menos. Muitas vezes nós chamamos de discernimento espiritual algo chamado julgamento. Nós maquiamos como se fosse discernimento. E nós apontamos o dedo para as pessoas como se nós estivéssemos discernindo algo. E muitas vezes Deus não pode nos dar o privilégio de revelar o coração das pessoas para a gente ajudar ela, porque a gente não somos pessoas de confiança. O Espírito Santo muitas das vezes não pode revelar o que está acontecendo com o seu irmão, que às vezes está passando por uma situação que está todo mundo vendo os frutos, as ações. Mas o que está levando aquela pessoa a fazer isso? Muitas vezes o Espírito Santo não pode nos revelar porque nós não somos pessoas confiáveis. Ele sabe que nós vamos julgar. Ele sabe que nós vamos nos sentir superiores e etc, etc. Então é algo que eu tenho aprendido, a não escandalizar com o pecado das pessoas, escandalizar com os meus. E eu tenho aprendido, nós temos aprendido isso. Senhor, eu estou vendo isso. Com a minha capacidade humana, mortal, distorcida, desalinhada, cheia de tranqueira, eu posso formular um conceito. Mas como que o Senhor está enxergando essa pessoa? O que o Senhor vê dentro dela? O que a gente pode fazer? Toda vez que não perdoamos diante da fraqueza de alguém, formamos opiniões negativas que se tornam atitudes
uma parte do nosso coração se esfria para Deus. Podemos não gostar do que alguém fez, sim ou não? Somos máquina? Claro que não. Às vezes vamos ter que ser, né? Mas não temos o direito de deixar de amar essa pessoa. Né? Então nós podemos até não gostar do que a pessoa fez, mas nós não temos o direito de deixar de amar essa pessoa. Em 1 João 4, do 20 ao 21, por favor, Evas. Se alguém diz, eu amo a Deus, a gente canta tanto isso, né? E odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Verso 21. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É um termômetro. Quando temos amor por alguém, decidimos que vamos permanecer com ele, independente do que vier. Nós fazemos isso? Todos nós precisamos de pessoas comprometidas com a gente. A gente precisa de pelo menos uma ou duas. Pessoas com quem a gente pode ficar nu diante delas. O que eu estou dizendo? Pessoas com quem a gente pode falar assim, ó, eu sou isso. Eu preciso de oração, de ajuda. Né? A gente precisa de pessoas assim. Pessoas que sabem que não somos perfeitos, mas nos amam de qualquer maneira. Sabe uma coisa que eu estava pensando outro dia, no curso de psicanálise? Que as pessoas estão pagando muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem psicanalista que cobra muito caro por um momento que não dura nem uma hora, 45 a 50 minutos, um momento onde as pessoas possam sentir um ambiente confiável para que elas possam expor as suas fragilidades. Sabe por que isso está acontecendo? Sabe por que isso está acontecendo? Porque quem deveria, ou o lugar que deveria ser o ambiente confiável, muitas das vezes não é. As pessoas estão pagando fortuna para ter um ambiente confiável. Porque muitas vezes onde deveria ser de graça, as pessoas não se sentem à vontade. E as pessoas carregam, às vezes, situações dentro delas há 20, 30 anos, e às vezes até não dá conta, porque não se sentem confiáveis. Porque o amor ele não é manifestado em atitudes. A manifestação do reino de Deus não virá sem o compromisso das pessoas umas com as outras para alcançar a plenitude de Deus. O reino de Deus não está baseado em simples doutrinas, está fundamentado em relacionamentos com Deus e por causa de Deus com os outros. Existem doutrinas vazias, religiosas, que só justificam o esfriamento do amor. Quanto mais amarmos incondicionalmente, vocês estão aí ainda? A Deus, mais amaremos incondicionalmente aos outros. É fácil? Ninguém aqui está falando que é. Por isso que a gente precisa de Jesus. Todos os dias. Se a gente não precisasse, não precisaria dele ter morrido na cruz pela gente. A gente conseguiria. Né? A gente cria filhos para serem independentes. Deus cria filhos para serem independentes dele. Por isso que a gente precisa de Jesus. Todos os dias. O reino de Deus é mais perfeitamente revelado nos nossos relacionamentos uns com os outros. Aquele que tem a realidade do reino são aqueles que superam os obstáculos das faltas umas das outras, ajudam uns aos outros a transformarem-se no corpo de Cristo. O objetivo de destruir essa fortaleza de esfriamento do amor é ser permitido ser revelada a unidade no corpo de Cristo. Não tem como ter unidade se nós estivermos com a nossa mente cheia de padrões negativos de pensamentos sobre as pessoas, sobre o que a gente acha, sobre o que a gente pensa delas. Não tem como, não tem jeito. Se nós persistirmos, descobriremos a altura, a profundidade, isso não vai deixar de ser só uma palavra. Isso vai ser uma realidade espiritual, uma realidade física. Nós seremos preenchidos e inundados com o próprio Deus, porque muitas das vezes há tanto esfriamento. Apocalipse 2, 1 ao 7, pode colocar o S, por favor. Porque muitas das vezes há tanto esfriamento, porque muitas vezes o Espírito Santo não pode se chegar mais. Entenda o que eu estou dizendo. Ele está dentro, mas há uma diferença na manifestação. Por que muitas vezes o Espírito Santo não pode manifestar mais? Porque não há um ambiente favorável, porque não há unidade, não há o mesmo propósito. Tem muito achômetro, muito julgamento.
muita falta de perdão, muita divisão. O Espírito Santo, nesses dias, ele tem procurado tirar as máculas da noiva, para que ele possa apresentar uma noiva para o noivo, uma noiva linda e maravilhosa, uma noiva sem manchas. Isso está ligado diretamente ao desenvolvimento da nossa salvação, que está ligado diretamente à santificação, que está ligado ao arrependimento, está ligado à transformação de caráter, libertação, cura, para aqueles que se permitirem serem tratados. Apocalipse 2, do 1 ao 7 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achastes mentirosos. Então aqui Jesus está elogiando uma igreja. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Amém? Glória a Deus, aleluia, né? Só Jesus elogiando a igreja. Tenho, porém, contra ti que deixastes teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e pratica as primeiras obras, senão brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, aos quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então Jesus está falando aqui que eles estavam fazendo muitas coisas boas. Resumindo, a igreja estava fazendo muitas obras boas, mas estava fazendo no piloto automático. Estava fazendo no modo automático. De forma religiosa, sem intenção, sem amor, sem colocar o coração nisso. Isso é possível? É possível. É possível você ler a Bíblia, você vir na igreja, você participar do culto, você dar dízimo, você dar oferta, você exercer ministério, sem amor. Senão não estaria escrito. Senão Jesus não teria dito. Ele disse ali, conhece, né? Conhece as obras, ele percebe, ele discerne, ele nota, ele conhece profundamente, ele conhece as motivações. Qual tem sido a motivação da gente estar aqui? Qual tem sido? Qual tem sido a motivação da gente querer servir ao próximo? Nós temos servido ao próximo para quê? Por que nós queremos exercer um ministério? Para que nós queremos isso? Por que nós estamos vindo à igreja? Para que a gente lê a Bíblia? Aqui Jesus adverte a igreja de Éfeso que, apesar de ser uma igreja perseverante em meio às tribulações e que também não tolerava, né? Tudo estava acontecendo lá dentro, eles tinham abandonado o primeiro amor. Isso acontece primeiramente na nossa forma de pensar. O que tem passado pela nossa mente em relação às pessoas? O que tem passado pela nossa mente quando nós vemos pessoas que ainda não alcançaram o nível de maturidade espiritual que nós alcançamos? Como nós temos reagido? Nós temos reagido como Jesus reagiria? Jesus, aquele que se esvaziou tanto da sabedoria dele, ele é a própria sabedoria, ele se esvaziou tanto que ele teve que reaprender até a falar. Aquele que criou as línguas, todas as línguas, ele teve que reaprender até a falar. Para quê? Para descer no nosso nível. Ele deitou do nosso lado assim, ficou do nosso lado, nos ouvindo, nos entendendo. Agora vamos levantar? Vamos. Como que a gente tem feito? Nós temos chegado perto das pessoas e às vezes deitado perto dela, ali do lado dela, lá, entendido a situação dela e vamos agora caminhar juntos, vamos andar. Ou nós temos... Vem, levanta. Vamos, levanta. Como que a gente tem reagido? Isso pode nos ensinar que nós podemos hoje, como igreja, estar fazendo a obra com zelo, podemos estar andando em perseverança diante das circunstâncias difíceis, podemos estar sendo tolerantes ao pecado, não aceitando ensinamentos falsos, doutrina de demônios e um monte de outras coisas. Tudo, resumindo aqui,
Tudo no modo automático. Tudo sem amor. Como se fôssemos máquinas. Quando fala o primeiro amor, fala em primeiro na posição, primeiro, né, em lugar na nossa vida. Por que nós damos o dízimo? É uma loteria? Nós aprendemos isso, né? É uma loteria? Nós estamos depositando para depois sacar? Né? Isso tudo fala, a gente sempre saca, né, pastor? Loteria gospel? Deixa eu falar disso aqui. Algo que a gente ouviu, né? Sobre patrocinador, né? Patrocinador. O patrocinador, quem aqui é atleticano? Qual que é o patrocinador do Galo? Vocês não vão saber, né? Supermercado BH? Qual que é o do Cruzeiro? BH. Obrigado, Jonathan. Ninguém aqui assiste futebol. Eu já percebi. A gente não tem tempo, é verdade. Eu também não tenho tempo. Nem vou falar. Tá, vamos citar, o Supermercado BH. Ele patrocina um time, né? Assim que funciona. Mas ele recebe algo em troca? Muitas vezes não. Recursos não. Ele recebe, às vezes, né, o nome dele está ali circulando, a marca está circulando, mas ele não recebe benefícios que vale a pena, se for analisar, ele patrocinar. Né? E como nós devemos encarar o reino? Como patrocinadores. É querer, é acreditar. Por que os patrocinadores eles investem num time? Porque eles acreditam que aquele time vai ganhar, mesmo quando não ganha. Né? Mas eles acreditam. Não é assim? Então eles investem dinheiro. Eles acreditam numa causa. Não é assim? E nós, como participantes, patrocinadores do reino, nós acreditamos no reino. Porque se nós acreditamos, se nós amamos isso aqui, se nós amamos as pessoas, se nós não temos deixar, porque há palavras que são proféticas, elas vão se cumprir na vida das pessoas, mas a gente tem que deixar ela cumprir na nossa? É uma escolha. Que a gente sabe que o amor de muitos vai esfriar, a gente já sabe disso, todo mundo sabe disso aqui, mas a gente vai deixar isso se cumprir na nossa vida? Precisa. Né? E o que acontece? Nós acreditamos nisso aqui? Não é as quatro paredes, nós acreditamos no reino. Nós acreditamos que aqui funciona uma parte do corpo de Cristo? Ou nós achamos que isso aqui é só um clube? Se nós acreditamos, se nós amamos, se nós acreditamos que Deus que Ele quer salvar pessoas aqui, libertar pessoas, transformar a vida de pessoas, transformar a eternidade de pessoas, nós temos patrocinado isso? Ou nós temos feito a loteria? Loteria gospel. É um exemplo, é um termômetro para saber também onde está o nosso coração. Como nós temos agido? Nós temos vindo aqui somente fazer um depósito? Ou nós temos investido porque o nosso coração existe algo dentro de nós? Ou nós estamos fazendo de forma mecânica? Fazendo as contas, né? É assim que a gente tem feito? É assim que a gente tem feito? Uma loteria? Em Malaquias 1,6, coloca lá, Wes, por favor. Malaquias 1,6. O filho honra o pai, e o servo ao seu amo. Se eu, pois, sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou amo, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Quem são os sacerdotes? Todos nós. Todos nós somos sacerdotes, não são só os pastores. Se você esqueceu isso, eu vou te lembrar. Os sacerdotes somos nós, porque em Cristo hoje nós somos a nação sacerdotal da terra. Nós somos os reis e sacerdotes, para exercer o nosso sacerdócio diante dele. Nós somos sacerdotes. Se o filho honra o pai, onde está a honra do pai? Onde está o temor? E vós dizeis, em que temos desprezado o teu nome? Mateus 15:8. Coloca lá, por favor. Está quase. Este povo honra-me com os lábios e o seu coração, porém, está longe de mim. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vamos deixar essa palavra se cumprir na nossa vida?
Lá tem um texto lá em Abacuque 3, do 1 ao 2, que fala, né? Aviva a tua obra no meio dos anos. Por quê? Não vou ler não para a gente ganhar tempo. Por quê? Porque quando a gente é novo convertido, a gente está no pique total, né? Ou não? No gás. Não é assim que acontece? Abacuque 3, do 1 ao 2, se alguém quiser acompanhar aí. Nós estamos no pique, mas com o passar do tempo, se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer as coisas no piloto automático. Por isso que lá fala, aviva a tua obra no meio, porque é no meio que acontecem as coisas perigosas, é no meio que a gente pode se escandalizar com o pecado do próximo, é no meio que a gente se torna religioso, corre o risco de se tornar religioso. No princípio não precisa, e no final é a glória. Então é no meio que o trem é perigoso. É no meio que a gente começa a tropeçar no pecado do próximo. É no meio que a gente vai deixando de amar, que a gente vai julgando espiritualmente as pessoas e vai gerando argumentos, né? Então, é no meio que nós nos acostumamos com o Evangelho, é no meio que a gente acha que é formado em Deus, que tudo a gente sabe, que não tem mais nada para a gente aprender no Salmo 23. É no meio que a gente acha essas coisas, né? O achar que sabe tudo trava o conhecimento. Quanto mais eu acho que sei, mais posso não saber nada. Por isso o profeta diz, aviva no meio. Com o passar do tempo pode acontecer um retrocesso, né? Acham que está bom, então fica ali naquele tempo, já está bom, já alcancei tudo que eu tinha que alcançar. A renovação espiritual ela é necessária. Por quê? Porque se não tiver renovação espiritual, nós vamos morrer. Não vou nem ler o que está escrito aqui. Se não tiver renovação espiritual, eu quero dizer para vocês, já percebeu quanto que é... Pode falar. 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e poder para todos sempre. Amém. Ele nos fez. Nós somos reis e sacerdotes. Já percebeu quanta pastora, todas as vezes que a pastora vai orar, todas as vezes que ela está no culto de oração, o que ela pede? Que haja avivamento. Vou dar uma notícia para vocês. Se não houver avivamento, haverá juízo. Não é uma questão de escolha. Nós não temos como escolher. Ou é avivamento, ou é juízo. O que está acontecendo com o Brasil é porque o Brasil não buscou avivamento. Então ele está sofrendo juízo. Porque avivamento é voltar a trazer a vida. Se não há avivamento, há morte, há juízo. Então, não é uma escolha. Ou a gente busca avivamento, ou nós entramos debaixo de juízo. Porque só vai para a glória quem estiver avivado, quem for apaixonado com Jesus. Ou é avivamento, ou é juízo. Amém? Então não é simplesmente um alvo de oração. É questão de sobrevivência. Não é simplesmente um dos alvos de oração. É questão de sobrevivência espiritual. Ou a gente busca avivamento, ou nós entramos debaixo de juízo. Ou a gente sai debaixo da nuvem. Aleluias. Dureza de coração. Vou ler mais um texto para a gente orar só. E pronto. Vou ler só Provérbios. Nem vou ler esse outro aqui não. Vou ler só esse aqui. Provérbios. Estou pulando um caminhão de coisa aqui. Provérbios 29:1. Não dá para falar tudo. Provérbios 29:1 que diz: aquele que sendo muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O que representa isso? Aquele que, sendo repreendido, Deus está falando. Quem que repreende? O Pai. Quem é o Pai? Quem é o nosso Pai? Deus. Se Deus está falando, Deus está usando megafone, Deus continua falando, e a gente endurece o coração, é claro que Deus conhece o nosso coração. E nós entendemos isso. Existem pessoas que estão na igreja, elas querem ser mudadas, elas querem ser transformadas, mas elas não têm força. Existem pessoas que estão presas, existem pessoas que querem e conseguem, e existem aqueles que não querem mesmo. Deus conhece cada um de nós e entende tudo isso. E a gente precisa também entender isso, para a gente saber o que fazer. Senão a gente põe tudo num pacote só e acha que é discernimento.
Mas esse texto está falando que aquele que é repreendido várias vezes, Deus está falando com ele, porque Deus ama. E ele vai só endurecendo, vai só endurecendo, vai só endurecendo. Chega uma hora que, endurecendo, né, a cerviz, né, ele não se curva, ele está sempre firme, ele não se curva, ele vai ser, lá fala que ele é quebrantado de repente. E isso muitas das vezes, na maioria das vezes, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer juízo. Amém? Então nós entendemos que Deus nos ama. Deus nos ama. A pessoa de dura cerviz não se curva, não se prostra. Quando uma pessoa endurece a cerviz e é corrigida várias vezes, ela atrai para si mesma o juízo de Deus. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso, irremediavelmente. Muitas das vezes nós temos que ver situações acontecendo na vida de pessoas por amor, até mesmo pessoas virem a óbito. Igual, eu tenho certeza aqui que todo mundo conhece pessoas que às vezes morreram aí prematuramente. Situações que todo mundo aqui deve conhecer, várias situações aí ao longo da nossa caminhada, de pessoas que muitas vezes Deus permite coisas acontecer e a gente muitas vezes não sabe o porquê. Então, vamos parar por aqui. Vamos orar, que aqui já entra em outra coisa.